segundo tempo foi bom. No segundo tempo nós tivemos um volume muito grande de jogo. O Ipatinga se postou atrás, marcando bem e arriscando contra-ataque, mas se você for ver, a gente faz o scout aqui, no segundo tempo nós tivemos 12 finalizações, 2 do Ipatinga, o pênalti e uma outra que eles meteram para fora, só. E nós tivemos pelo menos 4 chances reais de gol. Acho que o goleiro fez 4, defesa importantíssima, importantíssima. Poderíamos ter virado até o jogo pelo volume que foi. Mas o primeiro tempo foi muito ruim. No primeiro tempo o time apático, o time não se movimentava, o time rifava a bola, o time não tinha aproximação, nós não criamos praticamente nenhuma chance de gol. O primeiro tempo talvez sim, concordo com você. O primeiro tempo foi o pior primeiro tempo desde que eu cheguei aqui. O segundo tempo eu acho que foi um segundo tempo ao nível que a equipe vem jogando. Apenas hoje a bola não entrou. Nós já tivemos outro volume de jogo igual em outras partidas aqui e a bola entrou. Bastava que entrasse uma bola, de repente você deveria ter um outro resultado. Mas é o que eu disse aos jogadores, você tem que dar mérito para o outro lado. O outro lado tem um profissional que também trabalha, que quer ganhar, e eu acho que hoje o goleiro foi, junto com o Minhoca, que quando pegava a bola, administrava bem no meio, e os dois grandes jogadores do time de Ipatinga. Ô Geninho, na segunda alteração que você fez na equipe do Sport, quando você chamou o Elton, todo mundo, o torcedor, a maioria dos comentaristas ficaram com aquela não diria interrogação, aquela certeza. Como o Marcelinho não estava bem, você tiraria Marcelinho para a entrada do Elton e aí você resolveu tirar Ciro. O porquê dessa mudança, quando todo mundo esperava a saída do Marcelinho, que nos parece não ter sido a pior partida que ele fez depois que você está por aqui? Bom, duas situações. O Ciro tinha tomado um cartão por reclamação e só não foi expulso porque os jogadores cercaram o juiz. E ele estava fazendo uma marcação forte e não tem essa característica. Quer dizer, daqui a pouco o Ciro ia fazer uma falta por trás ou ia reclamar de novo do juiz, corria risco de ser expulso. Eu precisava de um jogador de presença mais forte dentro da área. Do jeito que nós estávamos jogando, com aproximação pelos dois lados, o Elton ia entrar com movimentação vindo de trás, os volantes estavam chegando. A ideia era colocar um jogador com mobilidade, mas também com uma compreensão física que pudesse segurar a bola lá, para que desse chance de quem vinha de trás encostar. Então essa foi a ideia. O Ciro era um jogador mais de mobilidade e estava com esse cartão, e eu até falei para ele, temeroso de ser expulso. E ao mesmo tempo eu precisava de um centroavante lá dentro. Aí eu teria que fazer 2 substituições. Eu teria que, de repente, colocar o Elton no lugar do Marcelo e daqui a pouco colocar o Eliandro no lugar do Ciro, eu queimaria 2. Né? Como eu tinha aí o Jeder fazendo sua primeira partida, não sei se ele adiantava 90, e de repente você corre o risco de um outro detalhe, eu optei por empurrar o Romero e colocar o Elton. Eu acho que o volume aumentou. Eu acho que, se você for ver o que ficou o jogo, o time cresceu muito. Nós tivemos ali talvez as melhores chances, nós tínhamos tido uma outra anteriormente com o próprio Ciro, que chegou batendo, bateu fraco, deu tempo do goleiro se recuperar, senão nós teríamos já feito o gol ali. Mas acho que depois disso nós tivemos um volume muito grande de jogo. Né? A pressão forte, o Romero começou a segurar a bola na frente, com aquele jeito dele, ele começou a mexer com a marcação, deu espaço para que o Elton jogasse, deu espaço para que o Marcelinho tivesse um pouco mais de campo de jogo, deu espaço para que o Wilton jogasse de um lado. Então, claro que quando você não ganha, né, nada dá certo. Tudo que você fez, de repente, pode ser analisado como errado, mas analisando de uma maneira fria, eu acho que o volume de jogo não atingiu o objetivo, porque nós não ganhamos o jogo e não fizemos o gol. Então não posso falar que atingiu o objetivo. Mas acho que o volume de jogo ofensivo aumentou. Em relação à lateral direita, Geninho, primeiro tempo com o Renato e o segundo tempo, em que melhorou com o Dadá? Eu acho que melhorou com o Dadá porque o time melhorou também. Primeiro tempo, o Renato, a gente sabe, o Renato não tem na marcação a sua melhor característica. E o Renato estava um pouco abandonado, porque ninguém descia com o lateral. Caía um atacante nas costas, o Jeder estava preso, não estava saindo na cobertura, e descia o lateral em cima do Renato. Então ficava 2 por 1. O Renato estava tendo dificuldade. E o Renato, depois de uma ou outra crítica que acabaram vindo da arquibancada, sentiu. Ele ficou temeroso no que fazia. É um garoto, e o garoto sente, mas você não pode impedir o torcedor de manifestar a sua opinião, né? Ele está ali, ele pagou, ele tem direito de fazer o que ele quiser. Mas o jogador sentiu. Então eu achei que o Renato não ia dar mais nada no jogo.
Acho que o Dadá teve no final uma grande chance, marcou melhor, porque tem essa característica de marcação, e teve no final um grande lance de apoio. Mas acho que o Dadá melhorou porque o time melhorou também. Professor, já que daquele lado a torcida pegou no pé do Renato, no segundo tempo eu reparei que o senhor até ficou um pouco triste ou irritado, como queira, com alguns torcedores que estavam fazendo críticas ao time, tanto é que a torcida depois gritou o seu nome. O porquê dessa sua tristeza ou irritação? Ah, não falei nada, eu só olhei para um alterado que estava lá. Porque eu acho que o torcedor criticar, ele tem todo o direito. Ele não pode ofender. E tem umas pessoas que ofendem. Né? Tem um cara que vem aqui e acha que está na casa dele. Talvez ele trate assim a mulher, o filho, o pai, a mãe. Né? Porque a turma que fica ali atrás do banco, tem a grande maioria, 99,99% são educados. Claro que alguns criticam. Alguns não concordam com a escalação, não concordam com a substituição. Alguns pedem para tirar e colocar B. Mas isso é uma manifestação normal do torcedor. Só que tem alguns que acham que estão na casa deles, porque acham que o comportamento deles na casa deles é esse, e começam a falar palavrão. Então, já pensou se eu viro para trás e começo a xingar ele também? Talvez seja a maneira que ele está acostumado a ser tratado, né? Mas eu não fiz isso, eu só olhei para ele. Eu acho que um simples olhar, de repente, te ofende mais do que um palavrão. E o apoio da torcida foi a maior ofensa para ele. Porque depois disso ele sumiu dali de trás. Ele se sentiu tão baixo, porque ele estava falando palavrões do lado de mulheres, do lado de criança. Né? É uma pessoa que deveria evitar vir no campo, para ter esse tipo de comportamento, deveria evitar vir aqui. Mas tem gente que tem esse comportamento dentro de casa. Então ele não age diferente. Ele deve xingar o filho, ele deve xingar a esposa, ele deve xingar a mãe, deve xingar o pai. Então ele vem aqui e se comporta como ele se comporta em casa. O senhor, em entrevistas recentes, Genildo, disse que alertou seu time para a questão do time do Ipatinga, que é um time que está na lanterna, né, vem na 20ª colocação, mas um time que tem qualidade, que jogadores têm qualidade. E o que foi que faltou para o seu time, então, para assimilar isso que você passou para ele? E também queria que você falasse, aproveitando também, daquela queixa que você fez em cima do Weber Roberto Lopes, da arbitragem. Olha, eu acho que isso é futebol, né? Duro. Você de repente falar por que aconteceu uma coisa que foi alertada. É complicado isso. Né? Nós conversamos a semana toda sobre o perigo que era jogar um jogo contra um adversário que estava no final de tabela, independente de quem fosse. Porque aquele negócio, só você tem prejuízo. Essa vitória não representou quase que nada para o Ipatinga, mas representou um prejuízo quase que irreparável para o esporte. Hoje nós poderíamos estar ali colado, né? Porque alguns ganharam, outros perderam. Poderíamos ter a chance de nos afastar da Ponte Preta 4 pontos. Eu acho que o resultado foi altamente danoso, e nós sabíamos que se ele acontecesse, isso aconteceria. O histórico do esporte no campeonato já servia de alerta. O esporte perdeu aqui para o Duque de Caxias, quando o Duque de Caxias estava no final, empatou aqui com o Vila Nova, já com a gente, né? E você vinha alertando. Mas infelizmente isso acontece no futebol. Eu acho que o time entrou apagado no primeiro tempo. Quando quis correr atrás teve um pênalti. Né? Um pênalti que da onde eu estava, se de repente eu ver um lance e achar que eu estou errado, eu já peço até desculpas antecipadas ao Weber. Eu disse para ele que eu achei que a bola pegou o antebraço. Né? Se não pegou o antebraço, se pegou na mão, eu peço desculpas. Mas se pegou antebraço, ombro, antebraço, ele foi um pouco rigoroso. Foi isso que eu fui falar para ele, que ele foi muito rigoroso no pênalti, se foi o que eu vi. Se a bola pegou na mão, eu peço desculpas ao Weber, porque da onde eu estava foi essa impressão que eu tive.